Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria, tudo bem? Você já sabe, eu sou a pastora Ana Cláudia Lemos da Igreja Apostólica Comunhão em Cristo, que fica aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo. E no Rio de Janeiro hoje está chovendo. Eu estou aqui com o meu café, né? E com a minha Bíblia e com a palavra de Deus aqui queimando no meu coração para dividir com você. Eu sempre digo que todo mundo tem uma amiga dessa dentro de casa, mas às vezes ela fica ali no cantinho querendo falar e ninguém deixa. Pega a sua Bíblia, querido, e deixa ela falar com você. Ela é uma amiga maravilhosa. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já foi traído? Já mentiram para você? Já te enganaram? E o pior de tudo, no seu dia, no dia mais difícil da sua vida, abandonaram você? E mais, além de terem abandonado você, não te dado ajuda, ainda disseram para você que tudo aquilo que você estava passando, que você pode ser hoje, a sua condição, tudo que você está passando é culpa tua mesmo. Ai, querido, eu quero trazer uma palavra de Deus no seu coração, uma palavra que talvez vocês tenham ouvido de um homem chamado Jó. Ai, meu Deus, nada se compara ao que esse homem passou, né? Muito difícil. Mas olha como Deus, ele sempre tem um propósito, né? Já diz ali a palavra que todas as coisas, né, tem um propósito debaixo da terra, né? Aquela coisa toda debaixo do céu. E o diabo estava lá rondando a terra, né? Como ele está hoje aí, rondando, andando para baixo, para cima, vigiando a sua vida, sabia? E a minha também. Talvez olhando para o nada, sei lá, passeando nas voltas dele aí, querendo praticar o mal. E aí ele se apresentou diante de Deus e a palavra do Senhor fala que Deus falou com o diabo: de onde você está vindo? E ele falou: vem de rodear a terra. Olha o que Deus falou para ele. O diabo não estava nem aí, mas Deus o despertou para olhar para a vida de Jó. E ele falou assim: você viu o meu servo Jó? É disso que eu quero falar com você. Eu quero que você preste atenção na palavra. Deus, ele é assim um pai amoroso, né? Eu fico vendo como nós temos as características de mãe, de pai, né? Que Deus tem. Porque quando o filho nos dá muito orgulho, quando o filho tá fazendo realmente aquilo que a gente como mãe, pai quer, a gente quer mostrar ao mundo, às pessoas: olha aqui que meu filho é formado, e meu filho, meu filho é músico, então, olha, né, toca aí, meu filho, uma música, canta com essa voz linda e tudo mais. E Deus faz as mesmas coisas, ele fica querendo nos mostrar, principalmente para o adversário, a nossa fidelidade, querido, o nosso comprometimento com ele, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. É disso que eu quero falar com você. Eu acho que nada se compara ao que já passou, porque depois que o diabo falou: ai, mas ele é assim, ele é fiel porque ele tem todas as coisas, você dá tudo para ele. Experimenta tirar as coisas que ele tem para ver se ele continua sendo um bom filho, um bom servo. E Deus permitiu Jó perder exatamente tudo. Sabe aquele dia que você vive assim: ai, meu Deus, estava ruim e ficou pior. Aquilo que eu falo, não reclama não, que pode ficar pior. Aquele dia que você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida que desmoronou? Esse dia que Jó viveu, ele perdeu, foi perdendo seus bens, ele perdeu 10 filhos no mesmo dia. A mulher dele não entendia, obviamente que você também não ia entender, como que uma mãe enterra 10 filhos no mesmo dia e perde tudo, ainda por cima se vê sozinha com o seu marido ali naquela condição, jogado no lixo, cheio de feridas. Difícil, né? Pois é. E Deus o tempo todo no seu coração, sabe, dizendo: Jó, você vai conseguir passar por isso, e eu vou mostrar para o diabo que você continua sendo meu servo.
Eu acho que o país precisa de um choque de integridade. As pessoas mudam com muita facilidade. E principalmente nos meios dos cristãos, eu acho que as pessoas ficaram muito condicionadas a se relacionarem com Deus pelas coisas, né? Principalmente valores financeiros. Então, se tem muito, Deus é bom. Se não tem, Deus não é. Se Deus deu um carro, Deus é maravilhoso. Se você anda a pé, Deus te esqueceu. Então eu quero que a palavra entre no seu coração. Eu não sei qual momento que você esteja vivendo, mas se você é um servo de Deus, querido, você tem que ter consciência que Deus é o que tem o controle da sua vida. Deus nos dá missões, sabia? Ele nos testa, ele fala assim, Deuteronômio, acho que o 8, se eu não me engano, está na Bíblia. Eu coloquei vocês no deserto para exatamente provar e ver o que estava no seu coração, falando com o povo de Israel, né? Aqueles que foram tirados do Egito. E Deus fica nos experimentando. Você não gostaria de se relacionar, querido, com uma pessoa que fosse seu amigo olhos pelo fato de você dar coisas para ele, prestar favores? E assim Deus também é conosco, sabe? E eu fico olhando para Jó naquilo tudo, ainda com 3 amigos, sabe? Que eu falei no começo ainda está ruim, se levanta pessoas do nada, parece que brota para dizer e querer trazer um diagnóstico para o seu problema. Às vezes essa é a sua situação, você está aí passando, sabe, a sua vida está de cabeça para baixo, ainda vem descrever um diagnóstico, dizer, não, você está passando isso porque você errou aqui, você errou ali. Talvez você não tenha errado em nada, querido. Talvez seja Deus te dando esse momento que você esteja vivendo, exatamente para que o inimigo veja que tipo de filho você é para ele. Então, querido, a gente vê aqui já passando por todas essas diversidades. E uma outra coisa que eu aprendi, que a gente não vai saber tudo, a gente não tem explicação, sabe, para tudo, principalmente para as coisas de Deus, mas eu vejo Deus respondendo Jó com perguntas. Jó perguntava e Deus perguntava para ele: onde você estava, onde eu criei os céus, a terra e tudo mais, e todas as maravilhas. E Jó, depois de todas as perguntas que Deus fez para ele, sem saber responder, ele viu a grandeza de Deus. E é isso que eu sempre quero falar com você. Deus é Pai, querido. E Deus não vai dar nada para você que você não possa suportar. E aí, no resumo de tudo, eu acho que a finalidade toda de Deus era estreitar mais ainda o relacionamento que Jó tinha. Ele prestava os sacrifícios, fazia tudo direitinho, mas ele conhecia Deus de ouvir falar, ele não tinha experiências com Deus. Querido, nos nossos momentos de mais adversidade, quando nós nos aproximamos de Deus, não é? E parece que Deus deixa a coisa apertar, igual a gente fala para o filho, vou deixar apertar, para ele, sabe, aprender. A gente deixa o filho cair para ele conseguir, ele aprender a se levantar, não é um bebê? Então, e Jó chegou ao ponto de dizer, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E no 5 ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Tudo que o Senhor quer é que você o veja e que você reconheça diante de você quem Ele é. A palavra de Deus diz que a sorte de Jó foi mudada. Sabe quando? Quando ele orou para os seus amigos, porque Deus se referiu àquelas pessoas que, sabe, fizeram o diagnóstico, dizendo que ele tinha culpa, sabe, dizendo isso e aquilo. Já pensou, você está jogando no lixo, ainda vem pessoas, sabe, querer te jogar mais para baixo? Você já passou por isso? Tem uma pessoa assim na sua vida? Ela é uma lixa que Deus te deu, sabia? Para moldar o seu caráter, para você ser testado na sua resistência e você não mudar. Aconteça o que acontecer, eu continuarei confiando em Deus, porque Hebreus fala, aquele que se aproxima de Deus, primeiro precisa crer que Ele existe. Você crê mesmo que Deus existe e que Deus é na sua vida? Então, querido, permaneça firme sem mudar. Integridade, independente da situação, você vai passar por isso. Você não vai morrer, não. Deus não dá nenhuma guerra para o homem para que ele morra, mas para que ele saia vencedor. E aí, Deus falou, agora vocês perturbaram o meu servo Jó, agora vocês vão lá e peçam oração para ele.
E aí, quando Jó estava orando pelos seus amigos, eles continuaram amigos, Deus se referiu a ele como amigos. E Jó teve a sorte dele completamente mudada e de tudo que Jó tinha foi dobrado. Jesus precisou do Judas, sabia? Ai, parece que Deus manda pessoas difíceis para nós, como lixas, para, sabe, tirar de nós a nossa essência, sabe? Porque na hora da nossa diversidade aflora em nós quem realmente nós somos. Se nós não vamos negociar os nossos valores materiais, os nossos valores espirituais, a nossa condição de filho de Deus. Então eu quero deixar essa palavra de Deus para o seu coração. Esqueça os diagnósticos que fizeram em relação à sua vida. Saia desse sentimento de culpa, dizer o que eu fiz de errado, que eu estou passando por isso. Possa ser que Deus esteja usando toda essa problemática que veio sobre você para realmente você saber quem você é, conhecê-lo em espírito e em verdade, e para mostrar para os demônios, isso eles existem, para o diabo, que você é realmente um filho, que não se relaciona com Deus pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele é. Eu quero que você receba essa palavra de Deus no seu coração, Jó. A sua sorte vai ser mudada. Fica firme. Confie em Deus. E não dê ouvidos para o que falaram. Sabe? Converse com Deus. Faça como Jó. Você tem alguma dúvida, algum questionamento? Joelho no chão e pensamento em Deus. E fala, Senhor, fala comigo, o que está acontecendo? E Deus, do mesmo jeito que foi até a Jó e fez ele entender muitas coisas, assim Deus também fará na sua vida. Foi assim comigo, vai ser assim com você. Então, Jó, a tua sorte vai ser mudada. Olhe para aqueles que falam da sua vida e tudo mais e orem por eles. Eles também não entendem o que Deus está fazendo na sua vida. Mas do outro lado você vai ver a sua sorte ser mudada, exatamente porque você não mudou. Continua acreditando em Deus, independente das circunstâncias. Então eu quero deixar essa palavra de Deus no seu coração. Fica firme. A morte, a dor, o desemprego, a miséria, tudo isso já passei, a traição, o abandono, tudo a gente passa na vida. E a vida vai ensinando, e o Senhor também, que nós temos que nos relacionar com as pessoas e principalmente com Ele, com integridade, não mudando, independente da situação adversa que nós estamos vivendo. Existe a pressão, mas um diamante, um carvão só vira diamante depois que ele é muito pressionado. Então você imagina a alegria e o regozijo de Jó, agora um valioso, poderosíssimo diamante diante de Deus e também diante do demônio, sabendo que ele era um filho muito precioso para Deus. Você tem valor, o Espírito de Deus se move em você. Então, querido, fica com essa palavra no seu coração, não mude, fique firme entendendo que Deus quer que você o conheça e o adore em espírito e em verdade. Fica na paz, fica com Deus. Um abraço apertado, demorado, carinhoso. Fica firme. Ore por aqueles que te perseguem. É assim que a gente vence. Filho de Deus, entende o momento que está vivendo, sabe? E vai para a luta entendendo que existe um Pai que está cuidando, zelando para que o final, como ele diz, eu sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que você deseja. O que você deseja é isso que Deus quer te dar, tá bom? Fica na paz, fica com Deus, se cuida. Fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau.